assistindo o Teatro João Caetano, um daqueles shows populares baratinhos, um show de Calbi. E eu acho que foi por causa desse show que eu escolhi o Calbi para falar dele hoje, porque durante muito tempo e até hoje, eu sempre pensei e declarei que esse foi o melhor show que eu vi na minha vida. Eu gostei tanto, olha, não houve nenhum repúdio, só houve atração. E uma das coisas que me arrebataram, afora a fantástica performance vocal dele, né, foi realmente a empatia, quer dizer, a empatia com o auditório. Eu nunca vi isso. Um auditório que não era composto propriamente de macacas de auditório, e basicamente cinco velhinhas deliciadas, como eu estava deliciada, embora ainda não fosse velhinha naquela época. Então, dois momentos me marcaram e estão aqui claros na minha memória. Vocês conhecem Bastidores, né? Que eu não tive tempo de tocar, mas que ele fala: chorei, chorei até ficar com dó de mim. Me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, cantei. Bom, então ele começou a cantar essa música, ele trocou de roupa umas 4, 5 vezes durante o show, com um paletó fechadinho, arrumadinho aqui, discreto. Quando ele fala, chorei, estava lá, não sei o quê, e me tranquei, não, sem você, com muitos brilhos me vesti. Aí ele abre o paletó e tinha um colete lantejolado, cintilante, de repente veio um brilho assim de dentro. Me pintei, cantei, bom, ator, né? Segundo, aí foi em frente, né? Segundo, no final do show, quando acabou, depois de 3, 4, 5 bis, ele foi saindo, andando de costas, as pessoas não queriam, e eu estava lá, calma, as pessoas não queriam deixar. Aí eu não sei se estão me enxergando, não sei falar, não sei se vocês vão fazer o mesmo. Aí ele foi saindo, recuando, e assim. Deu para entender? Deu. Eu amo vocês. A gente não ouvia, mas é como se ele estivesse falando, porque estava já em off, não se ouvia, mas como se estivesse falando no ouvido de cada uma. Foi uma coisa assim, uma emoção que você não acredita. Então, conclusão para mim é que ali tem um conteúdo, tá? Tem um sentido intenso, interior, tanto oculto, até silencioso, mas fulgurante na hora certa. Então o artifício é sincero, o artifício está dentro, o artifício vem de dentro, o artifício é arte. Como eu sinto isso? Nas duas canções que eu mencionei, de Chico e de Caetano, que não vai dar tempo para falar aqui, mas a letra vai também sublinhar exatamente isso. A existência de um conteúdo oculto, íntimo, portador de enorme carga emocional. Eu ia até citar aqui o Denilson, desculpa, eu não vou dar lá. Pode passar um aí, vou deixar a citação aí. Tá. Mas o título que ele escolheu para o seminário também me ajuda. Quer dizer, tem afeto e tem pose, mas também tem afeto. E não tem conflito entre essas duas coisas, pelo menos no meu palpite. Esse encontro de intensidade, quer dizer, é como está nos bastidores, né? Nos bastidores do Chico, o conteúdo real, que é o desespero pelo fim do amor, parece obliterado pelo artifício da vestimenta e da maquilagem, pelas luzes do palco. Mas, na verdade, é esse conteúdo oculto, a dor pelo fim do amor, que funciona como motor emocional para fazer o personagem fulgurante funcionar. Né? Como é cruel cantar assim, ele diz, mas também diz, jamais cantei tão lindo assim. Nem sei como é que eu cantava assim. Ou seja, esse encontro de intensidades arrebata o público que ouve e vê. E você se rasga também, você reluz junto com ele, a pessoa que está assistindo. Né? Então, vou concluir, né? Eu sou a favor do Kent e eu sou a favor da interpretação também para o Kent, tá? Eu acho que gostar de algo que é considerado Kent não necessariamente deleta, cancela ou anula um conteúdo que seria aparentemente menor e
que poderia ter conflito com a aparência flutuada. Na verdade, eu acho que o conteúdo subjaz a cena e lhe acrescenta mais sabor. E que o público inocente, né, ele adora Calbi sem ironia, sem conflito. E aí eu me pergunto, será que Calbi, então, ele pode ser camp para nós acadêmicos, mas não pode ser camp para seus verdadeiros fãs? Então, o que seria o Calbi dos verdadeiros fãs? E se eu me declaro uma verdadeira fã de Calbi, reconhecendo como verdadeiro o sentimento que eu tive naquele show do João Caetano, ou seja, uma vez que há em mim, com certeza, um olhar ou um ouvido, que disfarçadamente aprecia e até adora Calbi, embora tenha muita música dele que eu pulo também, não gosto, mas também tem música muito de Caetano que eu me pulo. Será que eu careço da ambulação camp para viabilizar a presença de Calbi entre os meus artistas mais queridos na canção popular brasileira? Então, essas questões difíceis de solucionar me deixam indecisa em relação à ideia de camp. Por um lado, ela parece ser uma ferramenta conceitual útil para uma parte do pensamento acadêmico, pois ela é capaz de levantar, estabilizar, problematizar diversas questões relativas ao gosto, à formação do cânone e às suas margens. Por outro lado, às vezes me parece um instrumento ultrapassado, porque no nosso tempo, ao cabo do processo que já vem de longe, o cânone está corroído por todos os lados. As hierarquias do gosto estão muito desmoralizadas. Conclusão, eu não sei bem o que fazer com essa categoria do camp, hoje em dia, quando a sensibilidade do gosto, e particularmente o meu gosto, parecem tão liberados de normas e circunscrições. A era pós-cânone é possivelmente também uma era pós-camp. Por isso, quando a voz dele me arrebata e faz as ideias dançarem, eu não me pergunto, é camp? Eu sei, é Calbi. E eu digo isso sempre para eles, né? Se a gente não se apaixonar pelo tema que a gente estuda, a vida acadêmica é muito chata. E, então, parabéns, sobretudo, pela promoção que você trouxe na sua reflexão, tão bonita e tão bacana que a gente vai discutir mais tarde. Eu vou passar a palavra agora ao professor João Diniz, que é professor de literatura brasileira no Departamento de Letras da PUC, Rio. Autor de literatura, linguagem e cultura e organizador do dicionário da cultura e da música popular brasileira, entre outros. O Júlio também está lançando agora 2 livros super interessantes, um sobre Vinícius, já foi ano passado, né? Chama o Poeta Dentro da Vida, Eucanaã, José Miguel Wisnik e Suzana de Moraes. E o outro sobre Caim, que vai ser lançado agora, né, nesse ano, nos próximos meses. Mês que vem, Caim acontece que ele é baiano. O Júlio, Caetano Veloso, o João Baldo e Estela Caim são os autores. Então eu passo a palavra para o Júlio, é um prazer vê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro, não é um mero exercício burocrático, formal, agradecer. Eu vou numa linha um pouco distinta, o campo vai aparecer, vai desaparecer, o meu texto ia aparecer, que vai estar presente o tempo inteiro, que eu acho que é muito maneiro.
Retomei algumas coisas que eu já tinha pensado, coisas ligadas à voz, ligadas a determinados personagens, em alguns momentos, até em referências muito próximas do texto que a Cláudia apresentou. Tá? Rafael, começa aí. Não, pessoal, a música.
daquilo que eu poderia chamar de a rasura da voz, ou a voz como uma assinatura rasurante. Coincidentemente, o texto da Zontague dos anos 60, 64, se não me engano, tá? Exatamente no momento, desde o final dos anos 50, de profundas transformações culturais no Brasil, em particular na música popular brasileira. Em minha opinião, na música popular brasileira, alguém que incorpora o papel dessa voz semovente, já afirmei isso em outras ocasiões, dessa voz que é harmônica, dessa voz que incorpora uma série de personagens, sem dúvida nenhuma, Caetano Veloso. Nele, o papel da voz e a função da voz no espaço de recreação é fundamental. Caetano não é o único, mas até por uma característica dele, por uma relação maior e de maior intensidade com o debate cultural, com a indústria do entretenimento e com a mídia, e com certa estranha competência em se fazer adorado e odiado pela polêmica, consegue estar sempre nesse espaço central, debaixo dos refletores, seja para discutir uma canção, seja para opinar sobre literatura, cinema, ou para falar sobre política em geral. Ora travestido de Carmen Miranda, ora João Gilberto, ora de Mick Jagger, ou militante do Black Bloc. Voltando a isso, eu escolhi Dalva por uma razão. Acredito que existe toda uma tradição do canto